Donos da Bola no ar a partir de agora, direto dos estúdios da Band no Alto da Raja. E atenção, hoje vamos mostrar o Robinho falando de colegas, falando de treinamento. Ontem a entrevista foi com ele. Cruzeiro também, vamos atualizar as informações. Claro, todos os dias a gente atualiza por aqui. E o Cruzeiro com aquele bom problema do técnico Mano para mais essa frente cheia de bons jogadores. E também, claro, o principal assunto do dia, a volta do clássico com duas torcidas. Obrigado, meu Deus! O clássico volta, pelo menos o do dia 1º. Pelo menos o do dia 1º, mas quem sabe pode servir de teste para os demais na temporada. A gente fala de tudo isso aqui nos Donos da Bola. Agora, tira o som, que eu tenho um recado. Preste atenção. Você que está aí na torcida, mas não na torcida pelo seu time, eu estou falando na torcida para ter um lugar só seu. Escuta essa, hein? O bairro Jardim Verona, ao lado do Veneza, está com lotes a partir de R$ 490 mensais. É isso aí, apenas R$ 490 por mês para você ficar na cara do gol e realizar o seu sonho. O bairro Jardim Verona, em Ribeirão das Neves, tem para você fácil acesso pela BR-040, várias linhas de ônibus, tudo na porta, infraestrutura completa, sem falar nas facilidades de financiamento, que é direto com a Santa Rosa Urbanismo, uma das maiores loteadoras do país. Tudo isso, R$ 490, está esperando o quê? Aproveite e acesse bairrojardimverona.com.br, bairrojardimverona.com.br ou ligue, se informe, 3625-2377, 3625-2377, ligue agora e se informe, rápido intervalo, a gente vai lá e cá rapidinho, a gente já volta, até já. Os Donos da Bola, oferecimento, Carrefour, faz na sua, faz Carrefour. E CNR, da Reforma à Construção, Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem e Betim. Faz Carrefour, faz na sua, você faz bem feito, você tem direito, escolhe o que faz. Faz na sua, faz Carrefour. E aproveite, alho 100 gramas. 1,15. Mamão formoso, pimentão verde, 2,69. Todas as uvas com 30% com o cartão Carrefour. Filé de peito de frango sadia, 7,89. Cação em postas, pacote ou pintado inteiro quilo, 12,89. E mais, todos os azeites com 50% na segunda unidade. Faz na sua, faz Carrefour. Está pensando em trocar de carro? O lugar certo é o Portal Auto Shopping. Aqui você encontra mais de 20 lojas, restaurante, vistoria, financeiras, corretoras de seguro e amplo estacionamento. Venha para o Portal Auto Shopping, Avenida Pedro II, 1900. Banda larga é assim, ou você tem paciência para carregar seus filmes e séries, ou tem Vivo Fibra e sua casa pode ser cinema. Banda larga de 50 mega por R$ 89,99. Ligue 10315 e aproveite. Ei, gente, estamos aqui com o Momento Implantar, com a presença do Dr. Dilson Pockel, que é diretor da Implantar Odontologia. Dr. Dilson, tem muita gente querendo saber alguma coisa do senhor. Vamos falar com o nosso Marcos? Dr. Dilson, perguntas para você. A gente vai falar com o Daniel do bairro Aparecida, que já tem uma pergunta, né, Daniel? É isso aí, doutor Dilson. A minha mãe sofre com o uso de dentaduras. O que você pode fazer? Na verdade, 30 milhões de pessoas no Brasil usam dentaduras. Assim. E quem usa dentadura sabe do que eu estou falando. A pessoa não consegue se alimentar direito, ela não consegue falar de forma adequada. E tão importante quanto isso, existe um déficit social. A pessoa deixa de ir a casamento, aniversário, festa, porque não consegue, tem que tirar a dentadura para comer em público. E olha que bacana o protocolo fixo. O protocolo fixo, ela é uma prótese que é aparafusada nesses implantes. E a gente tem condição de fazer uma cirurgia como essa com o paciente dormindo, sedado. É isso mesmo, enquanto ele dorme, assim, a gente faz esses implantes nele e 2 semanas depois ele está com uma prótese fixa parafusada na boca. Então é isso, é só procurar a Implantar. E isso é com tranquilidade, porque o sujeito tem condição de pagar, né? Não é como antigamente, que só artista de cinema que podia ter um dente implantado. Eu fico muito feliz quando chego na minha recepção e vejo um médico sentado do lado de uma empregada doméstica, sentado do lado do engenheiro, sentado do lado de um pedreiro. Hoje, implante é para todos. Vem você também. Muito bem, muito bem. Atenção, atenção. Você que comprou um carro e aí olha para o carnê, tem a impressão de estar pagando 2. Você não vai sofrer, não é? Vai continuar sofrendo isso todos os dias, não. Financiou um carro, tem que pagar só 1. Você pode, através desses telefones aqui, desses contatos,
tá? Um consultor altamente preparado vai atender a sua ligação, marcar um horário sem compromisso, você vai explicar, levar o seu contrato, levar o seu carneiro, vamos fazer umas contas lá e dependendo da situação, você pode ter descontos de até 80% para quitar o seu financiamento. Aí você diz, não, mas eu entrei no cheque especial, estou devendo o banco, gastei demais no cartão de crédito. Calma, vamos avaliar, porque cada caso é um caso, como diria o filósofo. Então, vamos avaliar o seu caso e fazer um recálculo da sua dívida. Se tiver juros abusivos embutidos ali, vamos resolver o seu problema, mas tem que ligar. Os telefones estão na tela. 996953077, 996953077. Ligue agora, chame agora que a gente está aqui para resolver o seu problema. 996953077, ligue já. A troca mais rápida de camisa da história da televisão mundial. Agora tá beleza. Essa aqui tá mais confortável. Fica mais magro de preto. Mas o pretinho é exatamente para emagrecer. Ó, a melhor notícia de ontem foi o clássico com 2 torcidas. Pelo menos do dia primeiro. Mas pode servir para avaliar, né, se vai rolar em outros clássicos também a iniciativa. Depois de 3 anos, o Mineirão voltando a ser palco de um clássico, torcida dividida entre Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, o jogo válido é pela Primeira Liga, dia 1º de fevereiro. Aqui para mim consta, bom, a decisão foi acertada, a pergunta é que está ali. Aí eu pergunto a vocês aqui, eu acho que ninguém no mundo pode dizer que não foi. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Jeff. Boa tarde a todos. Eu até conversava com vocês na redação ali antes do programa. Há 2 anos e meio, quase 3 anos, eu ainda não estava aqui no Donos da Bola, mas eu mandei uma mensagem, um WhatsApp, para uma pessoa muito importante dentro da Federação Mineira de Futebol, dando uma sugestão simples. É uma pessoa que eu tenho contato mais próximo, falando que todo ano tem o Campeonato Mineiro e todo ano a primeira fase do Campeonato Mineiro tem o clássico Atlético e Cruzeiro ou Cruzeiro e Atlético. Um ano um é mandante, outro é mandante no outro ano. No arbitral, defina que a sugestão é que se definisse que o clássico da primeira fase de todos os campeonatos mineiros, dali em diante, não teria mandante, o mandante seria a Federação Mineira de Futebol, e seria no Mineirão com torcida dividida, e a federação poderia vender o nome do clássico, clássico não sei o quê, clássico da paz, clássico etc e tal, etc e tal. O não ter mandante é para o clube não ter problema com sócio-torcedor, porque nos contratos sócio-torcedor algumas categorias entram quando o clube é mandante. Sim. Não havendo mandante, então não teria esse problema e não atrapalharia o andamento do Campeonato Mineiro, porque ano sim, ano não, cada um teria X números como mandante, X números como visitante. E eu mandei essa sugestão, eu até tinha um blog na época, coloquei no blog, muita gente gostou da sugestão, mas não, o cara visualizou, mas não me respondeu, nem para dizer se é louco varrido, não tem nada a ver. Mas não é seu amigo? Mas continua amigo, mas não me respondeu, eu também não toquei no assunto mais. Não agradeceu, não falou que você é maluco, você bebeu cerveja, você tomou cachaça, se escreveu, enfim, não obtive resposta. E de ontem para hoje a notícia parece que foi iniciativa do Gilvan, do presidente do Cruzeiro, é o que eu escutei, não sei se foi de todas as partes, mas eu acho fantástico, até porque há 2 semanas aqui mesmo eu falei que a Primeira Liga não valia porcaria nenhuma, que era uma zona que não estava servindo para nada, pelo menos serviu para alguma coisa. E aquela época que eu fiz a crítica, eu falei que os 2 tinham que entrar com time misto. Usar como teste. Não, para esse jogo tinha que ser os 2 titulares, um presente para o torcedor do Atlético, um presente para o torcedor do Cruzeiro, preços acessíveis, a renda vai ser dividida, o torcedor, a Primeira Liga não atrai, mas esse clássico com torcida dividida vai atrair, primeiro grande jogo do ano, as contratações do Cruzeiro, as contratações do Atlético, treinador novo, Thiago Neves, então, fantástica essa iniciativa do presidente do Cruzeiro, que bom que todas as partes concordaram, estou feliz e faço questão de estar presente nesse jogo. Ô presida Gilvão, parabéns, hein? O que me consta que a ideia partiu do senhor, então parabéns, porque muito interessante a iniciativa. É óbvio que com o passar dos dias aqui a gente vai discutir sobre a segurança no clássico, essas coisas todas e tal, mas dá para fazer sim e muito bem feito. Agora, por mais que de um lado tenha Mano, do outro Roger, de um lado tenha Robinho, do outro Thiago Neves e tal, por mais que os times estejam com bons elencos, que tenhamos hoje dos melhores treinadores do país,
Eu acho que o principal fator é a divisão de torcidas. O que vai chamar mais atenção, aliás, o que chamou desde ontem, é essa questão. É o principal tema, é o tema que será discutido por nós até o dia do Clássico. E Eduardo disse bem, estaremos todos lá, porque estou com uma saudade gigante de ver o Mineirão dividido. Dimara Oliveira, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Eu achei que eu nunca mais ia ver isso, porque do jeito que eles discutiam, eu também achei que pensei. nunca mais, não é? Que a gente não ia poder ver isso, porque era um tal de empurra, é a Polícia Militar, é o governo, é o Cruzeiro, é o Atlético. Dessa vez parece que a coisa andou, eles conversaram sem até ninguém saber, né, em termos dessa decisão, e foi extremamente acertada. Eu só não concordo, Edu, com o Clássico da Paz. Toda vez que fala que é Clássico da Paz, eles dão um jeito de brigar. Então, acho que não seria o melhor nome. Mas é, sem dúvida nenhuma, um grande chamativo. Acho que é uma saudade danada de ver esse Mineirão dividido, com as duas torcidas. Tomara que o pessoal compre mesmo essa ideia e vá. A Primeira Liga ela não chama tanta atenção, mas é um novo momento do futebol mineiro, com tudo que eles vão apresentar de novo. Tenho certeza que o torcedor também estava com muita saudade de ver essa divisão, de ver essa coisa bacana que são as duas torcidas juntas. Agora, uma coisa, comportem-se, porque se for bem, a gente vai ter respaldo para estar pedindo que outros clássicos sejam, né, da mesma forma. Então, comportem-se, ajam como torcedores, como gente que a gente sabe que é. Se o cara do lado, você sentir que ele está fazendo alguma coisa, já fala para ele, meu filho, para com isso. O problema não é né? dentro, né? O problema é fora. Ou fora, ou nas... Mas aqui, o Panzi continuou acontecendo, mesmo com as torcidas que não iam todas, a gente continuou vendo brigas nas periferias, na estação de metrô, na chegada. Então, não é isso. Então, olha, comportem-se, porque daí a gente vai ter respaldo para estar pedindo para que os clubes continuem fazendo isso. Ô, Cadu, você é daqueles que defendem que dá para fazer clássico com torcidas divididas no Mineirão, dá para fazer clássicos com torcida dividida? Eu acho mais difícil no outro, até pela questão da engenharia do estádio ali, né? Mas você defende isso e vai continuar defendendo? Boa tarde. Boa tarde a todos. No Mineirão é mais fácil, acho que com relação ao Mineirão não há dúvida. E sobre a questão do clássico com as duas torcidas, eu acho que é sempre importante dizer que é uma coisa, pelo menos na minha visão, muito mais grandiosa, muito mais importante do que só a do jogo do dia primeiro. A gente tem que tentar cultivar essa ideia para que ela pegue para todos os clássicos, não só os clássicos de primeira fase do Mineiro ou primeira fase de Primeira Liga. Eu entendo a sua ideia naquela circunstância, mas eu defendo que os clássicos com duas torcidas aconteçam de forma mais geral, de forma mais ampla, porque o valor que isso tem para o futebol é algo que transcende muito ali, é algo que é mensurável, né? É totalmente intangível, é a construção da torcida. Não é uma coisa medida em números, é uma coisa da emoção, né? De fidelizar o torcedor. Tem muita gente que se apaixona com o futebol muito mais pelo vínculo ali com a torcida, por disputa sadia de quem canta mais, espetáculo bonito feito nas arquibancadas, do que exatamente o que acontece em campo. Então, é claro que nunca vai existir uma conta, porque as pessoas viram torcedores de um time por uma questão muito difícil de colocar. Agora, é muito importante para a cultura do futebol, para o lado social, para a formação do torcedor, a volta do clássico com as duas torcidas. Eu acho que a gente perde muito já com o ingresso muito caro. O futebol elitizado demais, gourmetizado demais, já atrapalha a criação de novos torcedores em diferentes sentidos. E o clássico com torcidas separadas também fazia isso. Então, eu acho uma grande notícia. E o suposto argumento de quem era contra o clássico com duas torcidas, que sempre foi a história da violência, é um argumento tão furado, né? Tão fácil de ver que não tem nada a ver, que a violência acontece independentemente disso, que a violência acontece longe dos estádios e que, na verdade, chegar uma torcida com 20%, com 10%, normalmente torna essa torcida até mais vulnerável e potencializa a violência, porque quando uma das torcidas já chega com a ideia de que vai estar em maioria, a chance de ter uma emboscada, alguma coisa do tipo, é ainda maior. Então, não cola esse argumento, não é verdade. A violência pode acontecer, infelizmente, no clássico com duas torcidas, mas como a gente está à mercê dela, no clássico com 10%, 20%, 100%, aí a violência acontece na estação de metrô, em encontros marcados. Enfim, ela tem que ser tratada na justiça, com a polícia, em termos sociais, em termos de planejamento. Não é solucionar clássico com meia torcida, com 20%, 10%. Isso todo mundo sabe
que não influencia na violência. O comando da polícia seria de bom alvitre, isso é bom e novo, né? Que o comando da polícia chamasse os líderes de torcidas organizadas, é óbvio que vai chamar, né? Sempre chama, explicar como é que a banda vai tocar, isso, né? E é uma questão muito simples de inteligência do torcedor. Eu estou me referindo, quer dizer, o torcedor né? É o cara que se infiltra, que faz as bobagens, que normalmente não é. É que se acontece alguma coisa nesse clássico, aí será a prova de que não há mais. Aí a gente não tem argumento. Porque não há uma evolução da espécie nesse aspecto aí. Então a polícia tem que chegar, chamar, explicar como é que a banda vai tocar. A mesma organização de um jogo, por exemplo, eu sei que eu estou guardando as devidas proporções, de um jogo de seleção, estou falando de organização, sabe? De trânsito, chegada do torcedor, informação, ali, divisão de torcida e tal, que tudo isso seja muito, mas muito bem articulado, para que a gente não tenha problema e continue chegando aqui defendendo o clássico de duas torcidas. O Eduardo vai falar, daqui a pouco tem um tweet aqui, pois não? Primeira coisa, esse clássico dos torcidas vai acontecer, é o que a gente busca, a esperança continua que tenhamos mais, mas eu acho que não vai acontecer. Só esse, o resto não vai ter, ano que vem também não vai ter. Será? Eu acho que acabou, não vai ter mais clássico com duas torcidas. Então, pra que vai ter? Porque é a Primeira Liga, Cadu. Só como atração, certo? A Primeira Liga está tão largada que tem que fazer algo para chamar a atenção. E eu acho que eles fizeram. Se na Primeira Liga do ano que vem Atlético e Cruzeiro cair no mesmo grupo novamente, pode ser que aconteça, mas eu não consigo enxergar clássico com duas torcidas divididas, porque duas torcidas 10% são duas torcidas, mas com torcida dividida eu não consigo ver mais. Não que eu queira que seja assim, mas eu estou sendo realista. E eu acho que não acontece. É que você acha que ninguém quer segurar a batata quente? A questão de sócio torcedor, mas não... a questão do mando de campo. Mas argumentos que não colam. Mas hoje os tem sempre uma solução para isso, se as pessoas entendessem, se os envolvidos entendessem o espetáculo como um bem maior, né? Não tivesse nenhum tipo de picuinha, entendesse o lado emocional do futebol, o lado social. Olha só isso aqui, ó. Diante do que vocês estão falando, vai servir de subsídio para vocês. O José Francisco, por que a gente colocou especificamente esse tweet? Chamou a atenção pelo conteúdo, ele está dizendo, Gilvan desrespeitou o sócio torcedor, são mais de 70 mil. Ele está cedendo o lugar do sócio para atleticanos. José Francisco está dizendo, eu gostaria que vocês falassem sobre esse posicionamento. É uma opinião dele, é um posicionamento dele que tem que ser respeitado. Agora, ontem, eu não sei até que ponto, o Samuel Venâncio colocou uma informação ontem no Twitter de que não há mandante para esse jogo. O Cruzeiro foi colocado como o time da frente, Cruzeiro e Atlético, porque tinha que ser da tabela. Vai ter que ficar. Foi uma explicação. E que não haveria o mando. Então, eu não sei. Se o Genta quiser, foi até no Twitter que o Samuel Venâncio colocou essa explicação. Eu não consegui entender muito bem, mas que pode explicar o que o José Francisco falou. Então, pode ser que isso aconteça. Agora, porque daí não vale só o torcedor, né? Eu entendo a colocação dele, mas eu acho muita mesquinharia pensar dessa forma, sendo que a gente tem Atlético Cruzeiro em Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, pode ter Copa do Brasil, pode ter mais no Campeonato Mineiro no mata-mata, pode ter mais na Copa do Brasil em caso de mata-mata. É muita mesquinharia por causa de um jogo. Nossa renda, E na verdade é o seguinte... Olha, eles torciam para o futebol, né? Agora torcem pelo borderô, né? Esse torcedor de borderô é uma desgraça. É tão bonito ver, igual a gente viu a imagem do Rodrigo Genta comemorando dentro da torcida do Atlético agora há pouco. É paz, cara. É bonito. Mas tem um detalhe, né? Para começar, não são 70 mil sócios, ou o número exato de sócios do Cruzeiro, não sei como é que está nesse momento, mas é nessa faixa mesmo, acho que até mais. Não são todos que têm direito à entrada automática no estádio, né? Pelo contrário. Isso é sempre uma minoria em todo contingente de sócios torcedores. Então, não é exatamente assim, a conta não é exatamente essa. Os 70 mil nunca estão presentes. Exatamente. Mas tem uma modalidade e mesmo assim, o direito de ir, tem gente que paga para ter uma espécie de vantagem, mas ele não tem o ingresso garantido, né? Então, não é exatamente assim, que o cara tem o direito ao ingresso garantido, esses 70 mil e parte desse contingente não vai estar no estádio. Não é assim. Em segundo lugar, a gente precisa valorizar a cultura de cada lugar, tradição. Não dá para importar tudo, não dá para ser tudo igual. Esse negócio, a ditadura do sócio-torcedor é uma coisa também que veio de fora, que a gente importou de fora, que quer copiar de um jeito totalmente assim, na íntegra. A história de jogo clássico também, sem ser com duas torcidas, em 50% também é de fora.
E aqui sempre deu certo essa coisa do clássico 50% para cada lado, sempre foi uma coisa muitas vezes mais comentada do que o jogo. Olha, tem muita gente comentando do Maracanã esses dias aí, porque o Maracanã tá uma bagunça, é uma vergonha. Coisa horrorosa. E teve um companheiro que falou, eu não lembro quem comentou isso, então perdão por não dar o crédito, da sensação que sentiu quando entrou no Maracanã a primeira vez, a imensidão... Olha o gente na tela aí, à esquerda. A imensidão das arquibancadas, né, de você chegar e ir subindo e a emoção de sentir aquilo. Eu me identifiquei muito com isso, eu senti isso a primeira vez que eu fui de arquibancada ao Mineirão, foi uma coisa muito emocionante e essa emoção só aumenta quando é dia de clássico e você chega ansioso para ver como que está a sua torcida e como que está a torcida adversária, quem está maior, quem não está menor. Então eu acho que essa discussão é feita por muita gente que não conhece a cultura de arquibancada, que não conhece essas sutilezas, essas coisas que parecem pequenas, mas que estão entranhadas ali no torcedor que não tem voz. Ele não está lá para discutir. Está muita gente para discutir só o aspecto empresarial, para discutir só, porque o sócio-torcedor, não, porque o número, porque o borderô. E essas coisas têm muita importância, inclusive para o dinheiro. Pode não parecer que não e pode não ser tão direto, mas para o vínculo, para o amor e para criar o consumidor do futuro e mesmo do presente, essas coisas são muito importantes. Só para completar, para a formação do torcedor, e tem uma coisa, não sei se vocês concordam comigo, mas esse Twitter, e é importante porque vale sempre a discussão e por isso que é legal a gente ter outras opiniões, o problema do futebol atual é esse olhar para o próprio umbigo. Né? É só aquilo que interessa a mim mesmo, ao meu clube, ao meu história. Isso eu estou falando de dirigente, estou falando de torcedor, estou falando de uma série de coisas. Quando a gente discute o futebol de uma forma mais ampla e quando a gente questiona aqui a ausência do torcedor no estádio, pelo preço que desta vez vai ser diferenciado, quando a gente questiona a ausência do torcedor no estádio porque ele não tem condição por causa do trânsito, por causa do transporte coletivo, uma série de coisas, é o pensamento muito voltado para si mesmo. Isso que faz com que o futebol seja cada vez muito mais comercial do que voltado para essa paixão que se tem, para a formação do torcedor, para aquilo que você quer. Você já pensou um menino que não teve chance, um menino de 4, 5 anos, que nunca teve chance, 6, 7 anos, que nunca teve chance de ver as duas torcidas? Tem muito menino de 4, 5 anos que nem tem dinheiro para entrar ali dentro. Além disso, a emoção que vai ter indo a um clássico com essas duas torcidas, porque ele só ouve o pai contar para ele, a mãe contar. A expectativa, e aí, falando do espetáculo, é a maior possível. Sim. Porque se há 3 anos não acontecia, um clássico com estádio dividido, vai acontecer. Os 2 elencos excepcionais, 2 técnicos excepcionais. Os elencos são bons, aliás, eu não sei se são excepcionais, são muito bons. 2 técnicos muito bons. Aí volta o clássico. A torcida do Cruzeiro vai querer fazer uma festa que já não faz há 3 anos. Eu estou falando porque não tem clássicos com torcidas divididas. A do Atlético vai querer dar o troco. Então vai ser uma atração de fato muito interessante. Por isso a gente tem que aplaudir a iniciativa sobre o clássico com estádio dividido. Né? E tomara que eles consigam acertar. Só para mais subsídio para vocês, a gente seguir no tema, mais um Twitter aqui, dessa vez o Thiago Araújo, está dizendo: as diretorias estão de parabéns, esse clássico vai valorizar mais ainda a festa que o povo mineiro sabe fazer e soube fazer ao longo dessas décadas todas. Tem muito jogador aí que vai estar lá que nunca esteve num clássico com as duas torcidas. Criança. Não, e os próprios jogadores, né, que nem sabem, todo mundo fala, mas ninguém... a gente vai voltar nesse tema, só porque eu preciso pular, né, passar de fase, falar dos times, aqueles que estão envolvidos no clássico, e a gente vai atualizar agora, né, dessa dor de cabeça boa do técnico humano, sensacional. Montar um esquema que aproveite melhor o ataque com bons e velozes jogadores. Roda aí, a gente discute de cá. Thiago Neves chegou e com ele veio também. É uma briga boa que temos neste ano, com jogadores de muita qualidade do meio para frente. Então acho que vai ser um problema bom para o treinador e obviamente vai ser bom para nós porque vamos ter que superar-nos entre nós. Do meio de campo para frente a concorrência será acirrada. O William deixou o elenco, mas Rafael Sobis, Alisson, Ábila são nomes que ficaram e ganharam agora a companhia de quem deve ser o dono da camisa 10. Mas até por ela a promessa é de disputa, para ser aquele jogador cérebro do time, o articulador.
não vai ter vaga para todo mundo. Caigo muito, obviamente, pelas pontas, mas onde me sinto mais confortável sempre é pelo meio. Tudo depende do treinador, como ele quer armar o time, quem vai jogar. Mas a maioria do jogo que he jogado sempre comecei no meio, não? Em 53 jogos pelo Cruzeiro, Arrascaeta marcou 14 gols e deu 17 assistências. Foi um dos jogadores mais regulares do ano passado. Mas nem esses números garantem ao uruguaio a vaga de titular no time. E ele sabe disso. A temporada passada foi boa, mas agora começa uma nova. Temos que estar todo mundo preparado, porque obviamente durante todo o ano vamos a ser muito importante todos nós. Bom sinal para quem sabe depois de 2 anos sofridos o Cruzeiro escreva uma história diferente em 2017. Estes últimos 2 anos não deram certo, mas este ano temos que ter a mesma expectativa que anos anteriores e, bueno, brigar pelos títulos. Bom, muito bem. Tá aí o Arrascaeta falando, o Diogo Ramalho trabalhou em cima das dúvidas todas discutidas aqui no programa, né? Que é uma dor de cabeça do técnico Mano Menezes para montar essa frente. E aí, preferências daqui, preferências dali, alguém vai sobrar. Tem um rapaz que está ligando aqui, tem mais ou menos uns 15 dias. Pô, e o Judivan, e o Judivan, e o Judivan? Vocês não falam do Judivan, cadê o Judivan e tal? Então, vamos falar do Judivan, botar mais um Judivan nessa frente do Cruzeiro. Mas agora, não sei como nem sabe quando ele vai voltar. Agora, como é que vai fazer? Né? Atrás da base, tem jogador da base lá que se destacou. Pô, como é que você vai meter todo mundo ali? Você vai pensar um ou outro. Da base já tem o Elber e o Alisson, que são da base, são talentosos, merecem espaço e ao mesmo tempo não serão titulares, provavelmente, que já vão estar na fila. Então, ainda Judivan, ainda... Eu acho que até a intenção é louvável de gostar do jogador. O Judivan, talvez, infelizmente, muitas vezes timing é tudo na vida, né? Você está no lugar certo, na hora certa, a oportunidade chega. Ele estava para ter uma oportunidade até como falso 9 no Cruzeiro, porque o Cruzeiro não tinha tantas opções, ele estava jogando como falso 9, não mais aberto, e ia encaixar certinho, infelizmente ele machucou. E agora, nem como ponta, nem lá na frente, ele seria uma prioridade. Agora, no primeiro treino do Mano, dividindo o time, assim, com bola, 2 coisas que ele montou, que é diferente do que todo mundo aqui pediu, e que a gente até traçava essa possibilidade de discordância mesmo da gente, né, e de boa parte da torcida. Ele colocou como volante o Ariel Cabral junto com o Henrique, não colocou nem o Hudson nem o Romero. Aqui teve gente que queria o Hudson, teve gente que queria o Romero. Ele colocou os dois no time reserva e colocou o Cabral ao lado do Henrique. E a gente já previa essa possibilidade. E a segunda coisa, ele colocou o Rafinha. Tudo bem que o Thiago Neves não treinou ainda, mas o Rafinha à frente, pelo menos, dos outros. Talvez com a entrada do Thiago Neves saia o Rafinha, mas às vezes saiu o Arrascaeta. E independentemente disso, o Rafinha continua à frente do Elber, do Alisson e por aí vai, de várias peças que o Cruzeiro tem. Treinou com então, Rafael Rafinha Sobis. E Cabral. Treinou com. Aí seguiu o que eu e o Panzi pedimos aqui, o Sobis como falso 9, não foi fazendo lado. E mais um detalhe também desse treinamento. Ezequiel, lateral direito. E o Ezequiel de novo na lateral. Segurando o Mike e a dupla de zaga, Léo e Manuel, segurando o Caicedo. O que chama atenção? Mas o Caicedo ficou fora, né? Mas o que chama ele colocou o Edmar como zagueiro no time reserva. Dos novatos, ele utilizou só o Diogo, me parece. Só o Diogo Barbosa. Todos os outros ainda não. Talvez o Mano esteja querendo ser muito coerente. Olha, pessoal que estava aqui ano passado, eu vou começar com vocês. E aos poucos... se vocês não me convencerem, aqueles que chegaram vão ganhando espaço. A exceção do Thiago Neves. Eu acho que o Thiago Neves chega para pegar a camisa, não sei se é a 10, e para tirar o Arrascaeta e jogar com o Rafinha não custa nada. Hein? Agora, ontem... tirar o Arrascaeta. Pô, mas ontem nós falamos aqui, pode pegar aí a gravação, tá gravado. Se bobear, o Mano surpreende, não faz nada disso que está sendo falado aqui. Mas eu acho que tudo depende da entrada do Thiago Neves. Não, estou falando com a entrada do Rafinha. Sim, né? mas porque tudo ontem depende. o Rafinha não entrou nas nossas formações de frente aqui. Não, isso que eu falei. O Cabral e o Rafinha não estão entrando na formação de ninguém, né? Não só na nossa. Entrando na minha. Continuam entrando na minha. Eu discordo, porque na verdade o Mano Menezes, a gente já discordava dele no ano passado, sem Hudson, sem Thiago Neves, a gente já não escalaria esses dois jogadores, tanto Cabral quanto Rafinha até. E boa parte da torcida também. Então,
continuo gostando do Mano Menezes, tal, mas discordo dessas opções que ele fazia no ano passado. E esse ano, se seguir com o Cabral no time titular e se seguir com o Rafinha no time titular, tendo em vista que ele ganhou mais boas opções, aí eu vou discordar mais ainda. Porque tem mais gente que, na minha opinião, deveria estar à frente desses dois. Mas eu acho que essa frente do meio para frente ainda pode mudar com o Thiago Neves. O não, isso de com jogo certeza vai mudar, Dimária, mas né? Agora, a questão do ele pode tirar, e coisa aí são outras. Ele pode tirar o Arrascaeta e continuar com o Rafinha, né? Então, assim, você vai gostar do Rafinha, assim, lá na... E outra coisa que nós discutimos aqui, hoje é que dia? Quarta? Semana passada. Perguntei a vocês, com essa frente, com jogadores mais leves, habilidosos, ele não ficaria carente, aí ainda diz... aquela tal ocupação de espaço, marcação, etc, etc. Eu acho que nasceu dali até o argumento aqui de que ele poderia surpreender com alguma peça que não estava sendo falada. Por isso que eu sugeri a troca de esquema. Por exemplo, você colocar 2 volantes que são de desarmar, por isso que eu sugeri o Hudson, Henrique e Hudson, aí se encaixa até o próprio Romero também, mas para desarme eu ainda prefiro o Hudson. Sugeri o Robinho jogando próximo a esses dois, porque o Robinho, além de saber desarmar, é um cara que sabe jogar do meio para frente muito bem, ocupa bem esse espaço. E aí lá na frente a qualidade de 2 meias, que sabem muito fazer essa função, Arrascaeta e Thiago Neves, e um cara que se movimenta muito lá na frente. Que aí eu prefiro o Rafael Sobis justamente por causa disso. Se você vai ter 3 caras de marcação, 3, estou falando com o Robinho, e o Robinho chegando menos do que ele chegava ano passado à frente, mas você teria Arrascaeta e Thiago Neves, lá na frente alguém que se movimente mais, não um centroavante mais imóvel como é o Ábila. Seria um time de muita movimentação, mas que não perderia marcação atrás. Só dizer uma coisa, que o planejamento é bom no clube, planejamento é bom lá para fazer o clássico no Mineirão, para televisão também tem que ter planejamento. Vai falar que ia apresentar o Thiago Neves 4 e alguma coisa, agora antecipar, avisar agora, aí... aí já tem a Zé da Garapa, já tem que correr com tudo, tem planejamento, gente, ajuda aí, ué. Isso vale para os clubes, todos os clubes, velho. É brincadeira. Você avacalha com a escala, com todo mundo. Você tá louco, ué. Se lá tem organização, aqui também tem, pô. Tem que ser arrancado daqui para ir para lá. Brincadeira. Depois fala, chororô, não, ué. Planejamento e organização aí, aqui também a gente mas se eles fizeram... Marca lá para 4 e tanto, agora já antecipa, vai entrar antecipado, isso tá de sacanagem. E não é central o centro de treinamento, né? Não é ali no centro que você pega um carro em cima. Ainda não é, do outro lado da cidade. Os dois são longe para burro, da Band, né, no caso. E na verdade mostrar a apresentação para todo mundo é bom para a gente, mas mais que isso, né? É bom para o clube, é bom para o jogador, é bom para a torcida, né? Não é um corporativismo, assim, só de... defender a causa própria. Agora, justamente por causa dessa questão da recomposição que eu acho que ele pode tirar o Arrascaeta do time e continuar com o Rafinha. Não só não fazer, quando o Thiago Neves entrar, não só não seguir as nossas outras sugestões, como não colocar o Arrascaeta ali fazendo o lado. Porque se a gente pensar no 4-2-3-1 e pensar em Thiago Neves e Arrascaeta, a posição que imediatamente é mais conectada aos dois é a mesma. É armador central na linha de 3. Então alguém teria de ser adaptado, alguém teria de fazer o lado nesse esquema. E ele já disse em outras entrevistas que não vê o Arrascaeta prioritariamente fazendo esse trabalho. Não sei se enxerga o Thiago Neves assim, porque ele acabou de chegar, mas provavelmente não. Então acho que a chance é muito grande de Arrascaeta e Thiago Neves, claro, com vantagem para o Thiago Neves, brigarem por essa função de armador central ali, e o Rafinha fazer o lado esquerdo, o Robinho fazer o lado direito, e ele desagradar a boa parte da torcida. A gente vai acertar só que o Arrascaeta vai sobrar, porque o resto... Deixa eu... Vai ter jogo treino, né? Cruzeiro tem 2 essa semana, um amanhã, hoje é quarta. Hoje é quarta. Então um hoje, eu acho, amanhã, e outro no domingo. Eu vou tentar me programar para sábado ir no Atlético e domingo no Cruzeiro. Estaremos juntos. Vou com você, prometo. E minhas promessas eu cumpro, algumas. Olha aqui, o Robinho também, e aí o Robinho que eu me refiro é o Robinho do Atlético, reclamou das notícias falsas, sobre saída, comentou sobre especulações que sofreu antes de iniciar os trabalhos no Atlético e tal. Veja aí o Robinho falando. Tenho um contrato com o Atlético, respeito o interesse de todos os clubes, mas minha cabeça sempre esteve focada aqui no Galo, né? Então nas férias a gente procura esquecer transação, essas coisas. Na verdade, fiquei jogando muito futebol, né, que no decorrer do ano não dá pra gente jogar com a maratona de jogos, então nem fiquei preocupado com isso. Me incomoda um pouco, né, principalmente quando tem notícias que não são verdadeiras. Eu acho que tem interesse de algum clube ou outro, pode ser que seja normal, mas falar que teve reunião, algum tipo de coisa que não é verdadeira, isso acaba me prejudicando, porque o torcedor ele é apaixonado e amanhã ou depois eu posso jogar um jogo ruim ou não, que é normal do futebol, e eu não quero que pense que eu tô com a cabeça em outro lugar, sendo que eu tô focado aqui no Atlético. Então,
Meu foco sempre foi aqui no Atlético, né? Sempre tem algum jornalista ou outro que quer matéria, acaba publicando coisas que não são verdadeiras, mas isso aí eu deixo de lado. E meu foco está em fazer um grande ano aqui no Atlético e, se Deus quiser, ser campeão. Tem um colega nosso aí que ficou um ano botando o Robinho de volta no Santos. Aí um outro ligava e falava assim, até procede. Não, meu filho, não procede. O cara tem contrato Ele, aqui, tem multa rescisória, escambau de Madureira. O cara arrebentou na temporada passada e tal. Bom, se a gente falou aqui desse problema para amar à frente, isso aqui também foi discutido amplamente aqui. Mas será que poderíamos ter alguma surpresa, Eduardo, pelos lados do Atlético? Porque por mais que falte os volantes, ou que faltem, porque são dois, lá na frente também ele tem muitas opções. O que não faltam lá na frente são opções. Isso o Roger tem de sobra, ele vai poder escolher bem. O setor defensivo também, Leonardo Silva voltou a treinar, já está treinando normalmente, ele vai poder escolher bem. Léo Silva, Verazzo, Gabriel, Felipe Santana. Lateral direita já tem dono, esquerda já tem dono. E quando a gente fala da urgência em contratações por volantes, a gente sempre toca na Libertadores. O Atlético tem um prazo, tem um tempo bom, Libertadores. Mas como que o Roger, por exemplo, armaria esse Atlético para o dia 1º de fevereiro, nesse clássico com 2 torcidas? E eu acredito que Mano Menezes e Roger vão para jogo no Mineirão, até para presentear o próprio torcedor mesmo, e até como um bom teste com o que tem de melhor. Como que o Roger armaria esse meio de campo? Quem seria o volante ao lado do Rafael Carioca? Ele improvisaria um zagueiro? Ele contaria com o Lucas Cândido ou o Iago? Luan, ele faria com o Luan? Treinar, o Luan tem ele mudaria o esquema do Atlético, sei lá, um 4-1-4-1, testando outro jogador? Enfim, essa fica a minha dúvida agora. E o jogo treino desse final de semana, assim como o do Cruzeiro pode elucidar muita coisa, do Atlético também, porque continua batendo na tecla. Fala-se aí em Jadson, em zagueiro, etc. e tal, mas a prioridade e a urgência é de volantes. Vai trazer? Vai, mas eu continuo cobrando. Eu continuo achando que, e aí é só achismo mesmo, né? Mas é óbvio que esse achismo vem também de algumas informações e tal. Ainda acho que o Elias pode pintar. Agora a questão do Jadson, não há como passar sem falar da questão do Jadson. Ontem eu consegui falar com o Yamada, que é um dos agentes do Jadson, e o Yamada disse o seguinte: Everton, proposta oficial não tem de nenhum clube, nem do Atlético. Nós temos sondagens, nós temos trocas de telefonemas, mas a proposta oficial ainda não foi apresentada. Eu perguntei, há possibilidade do Jadson jogar no Atlético nessa temporada? Ele disse, há possibilidade, mas eu ainda não disponho de uma proposta oficial. Foi o que ele disse. Hoje pela manhã eu vi no site da ESPN uma matéria de que o Atlético já teria meio que quase que se acertado com o Jadson e tal. O que eu sei é o que o Yamada me disse. Há umas 2 semanas, conversando com um grande torcedor do Atlético, o Barbieri, cliente lá da Pizza Crack, gente boa, come bem, gasta bem. Eu falei com o Barbieri, eu recebi uma informação de que o Jadson vem para o Atlético. E aí o negócio meio que morreu, por quê? Porque não havia uma proposta. E agora, ontem, a confirmação do Yamada. O que a gente sabe é isso, que a possibilidade pode existir, pode. O Atlético não queria o Marlone? Sim. E o negócio parece que não azedou? Sim. Então, pode ser que o Jadson venha para o Atlético. Ou seja, o Roger agora, pensou em ter mais um jogador. Eu pergunto a vocês, e se vier, cai como uma luva? Tá louco. Eu acho que tem grande chance de vir, porque quando começaram a falar disso pela primeira vez, e na verdade até naquela época em que especulavam de que ele poderia ser o tal do reforço do Cruzeiro, em algumas conversas que eu tive, eu percebi que a maior dificuldade era ele sair da China. Se fosse sair da China, beleza, facilitaria tudo. E agora ele já está até sem vínculo. Então, eu acho que a possibilidade de vir para o Atlético é grande, porque tendo em vista que já saiu da China e que quer voltar para o Brasil, quer jogar no Brasil de qualquer jeito, acho que o Atlético é um dos mais fortes, por elenco, por força financeira, por perspectiva na temporada, política, alguns fatores. E aí tem mais um detalhe que dá para quem gosta de tática, dá para dar de braçada. O Roger, no Grêmio, jogava quase sempre no 4-2-3-1 e ele tinha na linha de 3 pelo lado direito o Juliano fazendo uma função muito parecida com a que o Jadson fazia no Corinthians. É a tal do armador aberto pelo lado. O armador que tem até características de quem joga centralizado, mas joga aberto. É aquela combinação que o Tite gosta muito no 4-1-4-1 de ter de um lado um atacante e do outro lado um armador.
O Roger também fazia isso. E quem fazia isso do lado direito era o Juliano. Ele fica meio pelo lado direito, mas tem aparições pelo centro para dar superioridade numérica, para ter um armador a mais por ali. Mas o Everton Ribeiro ainda saía menos do lado direito. É um ótimo exemplo de característica e também fazia o lado direito. Mas isso foi muito falado, a função Jadson no Corinthians. Né? Foi até uma coisa criada, assim, o trabalho que o Jadson fazia no Corinthians, uma coisa muito específica. Só que o Juliano também fazia no Grêmio. Então o Roger gosta desse trabalho. Né? Tem uma filosofia muito parecida com a do Tite nesse sentido. Então, acho que combina com o que o Roger quer, faria esse papel, e aí a curiosidade. O que faria com o Luan? Porque o Luan joga aberto pela direita. Em cima do tempo para chamar o break. Dimara, na volta, eu quero fazer uma pergunta ainda sobre a questão de contratação. Se você está sabendo alguma coisa sobre essa possibilidade. Fernando Gago. Não, Dimara Oliveira. Eu quero deixar Fernando Gago. Uma pergunta no ar sobre o Jadson. E você também. Daqui a pouco, na volta do intervalo, é lá e cá rapidinho. Até já. Os donos da bola. Oferecimento. Carrefour. Faz na sua. Faz Carrefour. E CNR, da Reforma à Construção, Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem e Betim. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida. Aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. As 15 mil moedas. Me dei bem. Quem se deu bem mesmo foi a Carol ali. Agora ela tem 15 mil filmes e séries grátis a mais pra ver quando quiser no Now. É a novidade da Claro HD TV. E ainda tem uma baita programação em HD. Isso aí vale ouro. Isso aqui é falso, hein, capitão? Claro HD TV com Now. Agora com 15 mil conteúdos a mais grátis. Claro, vem ser gigante. O melhor carnaval é em Muzambinho, Minas Gerais. Bloco Vermes e Companhia traz os melhores shows com Cláudia Leite, Wesley Safadão, Jorge Mateus, DJ Denis, Maiara e Maraísa, PPA, Zé Neto e Cristiano e muito mais. De 24 a 28 de fevereiro em Muzambinho, Minas Gerais. Informações: vermesecompanhia.com.br. Foi você que pediu sorte, aventura, muitas viagens e sucesso nos negócios em 2017? A Volkswagen te ouviu. Feliz ano novo, feliz Volkswagen novo. Fox Run 1.6 completo com preço de nota fiscal de fábrica. Isso mesmo, preço de nota fiscal de fábrica. E Up completo com parcelas reduzidas de R$ 599. Vale conferir as ofertas na Volkswagen, porque um Volkswagen sempre vale. Guanabara, grandes atrações pra você! Do Skyfall, Mirage, Castelo do Terror, Parque Guanabara, uma experiência grandiosa! Inaugurado Atacarejo Palimontes. Tudo no varejo com preços de atacado. Sua lista de material escolar sai muito mais barato. Em até 10 vezes. Imperdível. Reúna seus grupos de mães e amigos. E venha logo para o Atacarejo Palimontes. Rua Coronel Joaquim Costa, 462 Centro. Estacionamento grátis. Todas as listas de material escolar a preço de atacado. É só no Atacarejo Palimontes. Preços especiais para revenda. Muito bem, estamos de volta, Dimara Oliveira. Antes, só uma pergunta que você queria deixar, Eduardo. A perguntinha simples. Não estou comparando tecnicamente Jadson com Donizete, mas sim a justificativa para a não renovação. Donizete, 35 anos, pediu 3 anos, o Atlético achou que era demais. Jadson faz 34 anos esse ano, está pedindo 3 anos com 600 mil de salário. Não, mas aí a diferença técnica... Não estou colocando a diferença técnica. Mas peraí, de onde surgiu essa informação de 600 mil? É o que está rodando. Luvas de... Pois é, mas se o clube não fez proposta e confirma que não fez, se o Yamada, agente do jogador, diz que não existe proposta oficial do Atlético...
É que o de onde Atlético... surgiram esses valores? Deixa eu só concluir. Eu não estou comparando tecnicamente, mas que o Donizete era muito importante para aquele setor do Atlético é. Não. Isso ninguém discute. Deixa a Dimara falar também, porque ela não se posicionou ainda. Dimara, sobre essas questões aí. Bom, do Gago também, o Atlético... Pelo menos a informação que a gente tem que não tem interesse. É o que eu recebi de informação. Parece que a impressão que a gente tem é o seguinte, o Atlético tem um volante mesmo que ele quer, para mim é o Elias, esse cara, e os outros ele tá, até a questão do próprio Lucas Silva, que ontem apareceu também, acho que o resto ele está fazendo consultas para ver o que pode ser e tal. A impressão que dá neste momento é que o Atlético está buscando um zagueiro, o Jadson e o Elias. Eu acho que são esses os nomes. Por mais que o Atlético diga não fiz proposta, por mais que o Atlético fale não é. A gente sabe como o Atlético trabalha, o próprio Malu falou, eu falo não, daqui a pouco ele está sentado aqui do meu lado. Para mim são esses os jogadores que o Atlético está trabalhando nesse momento. Acho que é uma qualificação enorme, não tem condição de todo mundo ficar pensando nesses nomes todos juntos. Não é possível, financeiramente é inviável, a gente sabe, trazer 2 volantes do porte, que eles ficam Lucas Leiva, não sei o que, isso não dá. Então é um volante que o Atlético está buscando mas e é o Elias. Mas é que o Maluf tinha dito 2, hein, Dimar? Não, mas acontece que eu acho que mudou quando apareceu a oportunidade do Jadson. Eu acho que tendo essa chance do Jadson, eles recuaram um pouquinho nessa história. E acho que até pode vir um outro volante futuramente. Mas nesse momento, acho que é com isso que o Atlético trabalha e é nisso que a gente vai ter novidade. Foi uma grande coincidência, a gente acabou de falar aqui sobre a conversa com o Yamada, a negativa do Yamada de que havia uma proposta oficial, e o Atlético acabou de se manifestar através de sua assessoria de comunicação, de que o Maluf confirma que não há proposta oficial. Foi a informação que nós demos aqui. Agora, o que me estranha... você mandar. O que me estranha é que esse negócio do Jadson já tem 2 semanas e só agora há um posicionamento aberto da assessoria de comunicação falando pelo Eduardo Maluf. O Yamada disse ontem e é o que fica na minha cabeça. A possibilidade de jogar no Atlético existe? A possibilidade existe sim. Os números, quem passou foi... Porque, na verdade, São Paulo passa muita coisa. Se o Corinthians ofereceu 300, se o Atlético... Pode não ter sido uma proposta, mas pode ter sido, eu ofereço 600. É o que eles falaram. Ele ganhava 2.200 lá. Mas nós temos que ir embora. Mas amanhã, promessa é dívida. Estaremos aqui, 12h50, sábado, jogo treino do Atlético, domingo do Cruzeiro, estaremos lá. Tchau, pessoal.